Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos na trilha resumidinho de metodologia científica. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 41 anos, com os cabelos pretos, olhos pretos. Os cabelos estão amarrados em forma de inspirados aí na Princesa Leia de Star Wars. Estou com um vestido verde de mangas 3/4, soltinho. Meu sinal para a comunidade surda é Anabela. E ao fundo está a nossa tela interativa aqui dos estúdios. Nesse episódio, como formatar títulos e sessões em um trabalho acadêmico científico. Bom, estamos aí tratando da NBR 14724, que é a norma da ABNT que vai te orientar sobre como você formata, como que você estrutura os seus trabalhos acadêmicos e os seus trabalhos científicos. Os trabalhos acadêmicos, eles são aqueles trabalhos mais gerais que você faz ao longo das disciplinas. Os trabalhos científicos, eles são aqueles que são decorrentes, por exemplo, de um projeto de pesquisa, um artigo científico, uma monografia, um TCC. Esses são trabalhos científicos. Os trabalhos acadêmicos são esses mais comuns que não necessariamente exigem um processo de pesquisa científica, tá? De pesquisa com registro, etc. Bom, e nesse episódio, os títulos e as sessões. Vamos acompanhar aqui o que são esses títulos e sessões? Bom, dentro aí da nossa jornada, né, se você ainda está com dúvida aí, olha, o que será a formatação? Ixi, não estou entendendo nada. Bom, assista os nossos episódios que você vai entender. A gente está aqui, a gente viu paginação e agora títulos e sessões. O que são esses títulos e sessões? Bom, nós temos dentro da NBR 14724 algumas configurações. Títulos de capítulos. Os títulos de capítulo são as entradas primárias, ou seja, aqueles que iniciam em uma nova página. O que são títulos? Bom, se você estiver falando de um trabalho acadêmico, o título é aquele nome geral que tem, né, no seu trabalho, na sua redação, tá? Se você estiver falando de trabalho científico, como o TCC, como uma monografia, esses títulos são os títulos de cada capítulo. E aí, títulos sempre serão o quê? Sempre serão centralizados, tá? Títulos serão centralizados. Agora, os capítulos, eles serão diferentes. Eles terão, olha, sempre iniciam com a entrada junto à margem superior à esquerda. Então, o alinhamento deles é à esquerda. Os títulos tem títulos numerados e tem títulos não numerados, tá? Os títulos não numerados, eles vão constar do sumário, quais são os títulos não numerados? O sumário, a lista de figuras, as tabelas, os agradecimentos, resumos, referências, anexos e as apêndices. Esses títulos, eles são centralizados, tá? São títulos não numerados. O que são títulos não numerados? Eles compõem os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais de um documento. Então, não são o centro do documento. Então, por isso, eles não são numerados. Esses não numerados é que eles não têm um número na frente, tá? Então, esses títulos não numerados são esses de acordo com a ABNT. Sumário, lista de figuras ou de tabela, agradecimento, resumo, referência, anexo, apêndice. Sumário é aquela lista, né, que você consulta em qual página que está cada parte do texto. Lista de figura é uma lista, geralmente no início desse trabalho, e que tem todas as tabelas e as figuras que estão no texto. Resumo é a estrutura que a gente vai ver aqui, que conta, né, literalmente o resumo do seu texto. As referências são todas as obras que você consultou
os anexos e os apêndices. Lembrando que a diferença entre anexo é um documento que você coloca no seu trabalho, mas que não foi você que elaborou, e apêndice é um documento que você coloca no seu trabalho e foi feito por você. Então, lembrando, eles são sempre centralizados. Já os títulos, que são aqueles numerados, eles são destacados gradativamente. Qual é o recurso que a NBR 14724 recomenda? Os recursos são usados progressivamente. Primeiro você usa negrito, depois itálico, caixa alta e assim sucessivamente. Então, olha só, para a gente ter um exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha só, a gente tem o primeiro exemplo, o título. O título sempre é grande assim, em negrito. A caixa alta, que a gente fala que é maiúscula, e o tamanho vai ser 14 para títulos. Então, ó, os títulos dos capítulos, numerados, itens e seções, são apresentados junto à margem esquerda e livres de qualquer sinal. Então, não tem ponto, não tem traço, não tem nada. Quais são as divisões que acontecem dentro do texto? As divisões que acontecem dentro do texto, elas são chamadas pela ABNT de seção. E aí eu tenho a seção primária, que é quando eu divido o texto pela primeira vez. Então, a seção primária, ela tem essa estrutura, ó. Eu começo a numeração 1, e eu não coloco ponto, nem traço, nem nada. Seção primária, que aí eu vou colocar o nome. Toda em negrito e letras maiúsculas. Se dentro dessa seção eu tiver uma divisão, certo? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 1.1 e essa divisão vai se chamar seção secundária. Tá vendo? Ó, porque tem o 1.1. Então, é uma seção dentro da primeira seção. E como que eu vou formatar o nome dessa seção? Vai ser em maiúsculas, simples, não tem negrito, tá? E aí eu tenho a próxima formatação, né, desses títulos e capítulos, que vai ser como? Se eu tiver que dividir esse texto ainda numa próxima divisão, vai ser a seção terciária. E como é que a seção terciária fica? Olha só, a seção terciária, então, eu sigo a numeração. 1, se ela está dentro da seção 1, 1.1.1, toda em negrito em caixa baixa. Não, só a primeira que é maiúscula. E se eu tiver que fazer uma divisão dentro dessa seção terciária? Bom, se eu tiver que fazer uma divisão dentro dessa seção terciária, eu tenho uma seção quaternária. E aí eu vou colocar 1.1.1 e é em negrito e itálico, tá? Se eu tiver uma seção quinária, nossa, mas ainda vai ter ainda esse tipo de seção, professora? Pode ter, né? Se eu tiver nesse caso, ela vai ser toda em itálico, não tem negrito, não tem nada. Nossa, mas como que eu vou decorar tudo isso? E justamente, você não vai decorar, né? Você não precisa decorar, não é para você decorar. Você tem que consultar a norma ou assistir esse episódio toda vez que você for formatar o seu trabalho, tá? A recomendação da ABNT é que não passe da seção terciária. Né? Trabalhos com muitas seções, eles dificultam a compreensão do leitor. Então, se você tiver que fazer muitas divisões, opte por você fazer vários capítulos e não várias seções, tá bom? E aí, como é que a gente faz, então? Bom, como é que a gente faz? Vamos passar aqui para nossa tela aí do como fazer. Bom, então a gente tem aqui, olha, o nosso material, né? Lá, nosso texto base para a gente fazer. E aqui eu tenho de forma muito legal. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha. Então, o que eu tenho aqui? A primeira coisa é o título, né? Então, título, ele vai ser como? Ele sempre vai ser, então eu tenho que formatar. Minha fonte que eu estou usando aqui é Arial. Qual que é o tamanho do título? O tamanho do título é 14. E aí, qual que é a cor da fonte? Então, eu vou recapitular aqui tudo com vocês, tá? A cor da fonte é automático ou preto, lembrando que ele é todo em caixa alta. Então, ó, metodologia do trabalho científico. Beleza, então ele vai ficar, ó, todo em maiúsculo ou caixa alta, como a gente costuma chamar dentro da norma, tá bom? E ele é como? Além dele ser todo, ele é em negrito, então eu tenho que colocar ele aqui, ó, em negrito, tá bom? Eu posso vir por aqui, aqui eu tenho negrito, itálico, sublinhado e as cores do texto. Eu posso vir aqui também em formatar, ó. Quando eu venho em formatar, eu também tenho essas opções
de colocar o estilo do parágrafo, o tipo do texto, tá vendo, ó? Negrito, itálico. Então, ou eu posso vir aqui, certo? Ó. Ou eu posso vir aqui. E ele é centralizado, então eu posso vir aqui e formatar ele, ó, centralizado. Ou eu posso vir também e formatar ele por aqui e escolher o tipo do alinhamento, né, ó? Tipo do alinhamento, recuar, centralizar. Então, eu tenho esses dois caminhos aqui para fazer. Então, títulos em caixa alta, maiúscula, tamanho 14, centralizado. Como é que é a seção primária? Bom, a seção primária vocês viram. Seção primária é essa, tá vendo? Ó, é o meu primeiro título. Pesquisa científica. Vocês lembram como é que ele é? Bom, é essa letra? Não, né? Então, vamos recapitular. Estou usando Arial. A cor não é azul, a cor é preto automático. Ele é alinhado aonde? Ele é alinhado à esquerda. Ele é alinhado à esquerda. E qual que é a estrutura do texto? Ele é todo o quê? Ele é todo em negrito, ele é todo em caixa alta. Eu posso vir por aqui, ó. Vocês viram que aqui no texto eu digitei tudo? Mas pra que ter que digitar tudo de novo? Não tem um caminho mais fácil? Tem. Eu seleciono ele aqui, ó, se eu já tiver escrito, né? Venho em formatar, aqui em tipo de texto, ó, que eu posso escolher o negrito, itálico, sobrescrito, eu posso colocar aqui, ó, tudo em maiúsculo. Ai, não é muito mais fácil? Muito mais fácil. Coloco tudo em maiúsculo e ele é negrito. Então, ó, seção primária, o número sem divisão, sem nenhum ponto aqui, ó, tá vendo? Sem nenhum ponto. E aí eu coloco alinhado à esquerda. E a seção secundária? Vocês lembram? Seção secundária. Então, vamos formatar aqui também. Seleciono, coloco de novo a fonte. Se você já tiver, eu tô colocando aqui só pra gente guardar, tá? Então, fonte, ele é todo negrito. E aí, vocês lembram? Como é que será que ele é? A cor da fonte, vocês já sabem, né? Preto automático. O alinhamento também é à esquerda, certo? Mas ele é todo caixa alta. E aí, professora, como é que é? Será? Vamos ver aqui se ele é todo em caixa alta. Vamos recapitular? Não, olha lá, ó. Ele é todo em negrito. Aliás, seção secundária, né? Ó, só maiúscula simples. Então, ele não é em negrito. Então, eu não vou deixar ele em negrito. Ele é só selecionado aqui, alinhado à esquerda, mas ele não é negritado. Beleza? 1.1. Vamos ver. E aí, se eu tiver uma seção dentro dessa daqui, ó, deixa eu ver, vamos ver se a gente localiza aqui. Você localizou outra seção? Aqui, ó, eu tenho outra seção primária, tá vendo, ó? 1.2. Como é que eu faço a configuração? Não é negrito, mas a cor é preto automático. A fonte que nós estamos usando é Arial ou Times. O tamanho é 12 e o alinhamento é à esquerda. Perfeito, então, olha só. Agora, se eu tiver uma seção terciária, como é que vai ser? Olha, 1.2.1. E aí, a gente lembra como é que é? Vamos voltar aqui, ó. Seção terciária. Quais são? Não são mais maiúsculas simples, né? Olha, todo em negrito e caixa baixa. Então, vamos voltar aqui e fazer a nossa formatação. Então, é todo em negrito. A nossa fonte, nesse caso, estamos usando Arial. E aí, como é que eu faço? Bom, vou lá em formatar, em vez de eu digitar de novo, né? Seleciono aqui o texto e vou usar, olha aqui, ó, maiúsculas ou minúsculas. Então, vou usar aqui, texto, uso de maiúsculas e minúsculas, e eu vou escolher todas as palavras, é isso? Todas as palavras em minúsculas? Foi isso mesmo? Todas as letras em minúscula ou todas as palavras com a primeira letra maiúscula? Lembra? São todas em minúscula. A não ser a primeira, evidentemente, né? Então, eu vou colocar aqui, vou mudar só essa daqui para maiúscula. Do ponto de vista. Então, essa seção eu formato desse modo, né? E a cor é preto ou automático. E assim sucessivamente. Se eu tiver seções quaternárias e por aí em diante, eu vou fazer esse tipo de formatação, tá bom? Então, aqui é só para vocês perceberem, nós fizemos então a formatação dos títulos, do título, da seção primária, da seção secundária e da seção terciária. Lembrando que a gente tem todos esses elementos dentro da NBR 14724, tá bom? Às vezes a barra, o menu aí da superior
do Word ou do Write, quando você estiver no LibreOffice, podem mudar um pouquinho, mas a localização geralmente é parecida, tá bom? Então essa foi a formatação de títulos e seções. Espero que você formate aí o seu trabalho direitinho. E, se você tiver mais curiosidade, acesse os nossos próximos episódios ou os episódios passados. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.